Todos vocês foram muito bem indicados. Já conhecem as regras. Sem nomes de verdade, sem histórias pessoais. Um grupo de criminosos recém-chegados no mundo do crime tem um trabalho aparentemente tranquilo de um sequestro de uma garotinha de 12 anos que é filha de um figurão. O trabalho é fácil e a grana é boa, 50 milhões pelo resgate. Tudo o que eles têm que fazer é manter a garota refém por 24 horas. Mas essa garotinha de 12 anos não é assim tão inofensiva como eles pensaram, e na verdade ela esconde um segredo perturbador. Então antes de vermos esse filme, já deixa o like e se inscreve no canal para muito mais filmes como esse. Aqui no canal são vídeos todos os dias, então bora lá. 5 criminosos recém-introduzidos nesse mundo estão prestes a aplicar um golpe milionário: sequestrar uma pequena bailarina de 12 anos, filha de um figurão da tecnologia. O trabalho promete ser tranquilo e sem grandes problemas, afinal é uma garotinha de 12 anos, né? Abigail sai de um concerto de balé e entra no carro do seu motorista, quando os golpistas recebem o sinal verde para agir. Eles seguem o carro até a casa da garota, e a hacker Sammy, que estava em outro carro com Dean, consegue destrancar as portas para eles conseguirem entrar. O restante do grupo sobem enquanto Abigail está no celular e invadem o quarto dela. Ela se bate para sair daquela situação e até espeta um lápis na mão de um deles, mas eles conseguem imobilizar a garota e aplicar um tranquilizante, fazendo ela apagar. Eles seguem empolgados no carro, mas é sempre lembrado para não comemorarem muito enquanto eles ainda estão pelas ruas. Mas logo eles chegam até o ponto de encontro, que é uma antiga mansão abandonada, onde o cabeça por trás do golpe espera por eles. Lá ele conta que a parte mais difícil do golpe já passou, e que agora eles apenas têm que ficar de babá da garotinha pelas próximas 24 horas, para receber um resgate de 50 milhões de dólares. Ele também não deixa de comentar algumas regras fundamentais a serem seguidas, como por exemplo, sem nomes e sem histórias pessoais. Isso é tudo para proteger se alguém for pego. Ele não vai ter informações de ninguém se quiser entregar o restante do grupo. Então ele pega todos os celulares do grupo e agora diz que eles só precisam aguentar durante as próximas 24 horas, que aí conseguirão o dinheiro do resgate, cada um com a sua função. Eles se reúnem ali, ficam matando tempo, bebendo, fumando e conversando sobre quem seria o pai da menina que eles sequestraram. E o melhor palpite deles é que a garota seria a filha do Tom Hanks. Como eles não podem falar sobre a vida pessoal, Dean fica brincando de tentar adivinhar o que cada um fazia ali, mas acontece que ele errou todos os chutes, mas Joey decide entrar na brincadeira e pela cara que todos fazem, ela acertou em cheio. Joey é a única encarregada do grupo de conversar com a garota e tentar manter ela calma, e ela vai ao quarto a primeira vez falar com ela. Abigail acorda assustada e chorando, reclamando que seu braço estava doendo. Então Joey ajuda ela e coloca as algemas pra frente, afrouxando elas um pouco. Joey conversa com a Abigail e ela conta que seu pai não gosta tanto assim dela, que depois que ele teve uma filha perdeu o interesse rápido e hoje não pagaria milhões em um resgate por ela, e que ele é um cara extremamente violento. Frank entra no quarto depois pra ver como a garota estava, mas ele não imaginava que Joey teria tirado a venda dela e agora ela conseguiu ver seu rosto. Ele aponta a arma para sua cabeça e manda ela desviar o olhar, então ele ameaça atirar nela caso ela não diga quem é o seu pai. Ele volta pro grupo indignado e conta que pra ele já deu, agora ele quer cair fora dali o quanto antes. O resto do grupo confronta e pede que ele pelo menos se explique, então ele conta que aquela garotinha é filha de Christoph Lazar, que é um chefão do crime cruel, tanto que todos nesse mundo sabem seu nome e dos seus feitos, e eles ficam com um puta medo disso. Eles até cogitam dar o trabalho como encerrado e devolver a garota, ou ao menos dar alguma comida pra ela e deixar ela ali mesmo, pra que seja encontrada. Mas agora o problema é que não podem mais liberar ela, porque ela viu o rosto de Frank, e graças a Joey ela sabe pelo menos o trabalho que cada um deles tinham antes de fazer aquilo, então não é mais uma opção. Além disso, todos precisam do dinheiro, então eles decidem fingir que não sabem quem é o pai dela e terminar o serviço, usando a grana que conseguirem pra então sumir do mapa. Então agora eles estão mais focados, a coisa não vai ser assim tão tranquila quanto eles imaginavam. Então eles ficam de guardas na janela e vasculham a casa de cima a baixo para garantir que ninguém entre lá. Sammy vai assistir televisão em um dos quartos e estava bem escuro por lá. É quando uma chama se acende e um rosto aparece atrás dela, mas era apenas Dean com uma máscara querendo zoar, mas ela fica muito puta e manda ele embora dali. Dean está entediado e fica andando pela casa, fumando
errando e fazendo merda, como desenhar certas coisas na cara de Peter. Ele desce ao porão da casa e começa a olhar cada bizarrice e antiguidade que tem lá dentro, inclusive um quadro de uma garota muito parecida com Abigail. Ele continua andando e um barulho chama sua atenção, mas antes que ele pudesse ver, ele é atacado por algo que o derruba no chão. Sam escuta um barulho e decide ir atrás ver o que estava acontecendo, mas claro, sempre com muita cautela. Ela entra na cozinha e encontra Jim sentado virado de costas para ela. Ao não obter respostas, ela vai chegando cada vez mais perto e quando encosta nele, a sua cabeça cai nas suas mãos. Ele já estava morto. As pessoas escutam os gritos de Sam e correm para investigar o que aconteceu. E quando se deparam com aquela cena, no mesmo momento, as suspeitas de quem fez aquilo começam a acontecer. E o favorito das casas de apostas era Frank. Tinha que ser alguém muito forte com muita raiva para fazer aquele estrago. Então eles começam a refletir e lembram que existem lendas de que Lazar tem um capanga muito violento mesmo. E sua fama é realmente de deixar os inimigos do seu chefe aos pedaços, literalmente mesmo. Então pela fama desse capanga, que a propósito se chama Valdez, e pela forma como Jim morreu, eles pensam que esse cara está lá dentro caçando por eles, e suas atenções redobram. Sabendo então com quem eles podem estar lidando, eles tentam simplesmente sair dali e fingir que aquilo nunca aconteceu. Mas tem um problema, né? Todas as portas e janelas estão trancadas. Nem mesmo com todo o impulso de Peter eles conseguiram arrombar a porta. Joey decide falar com Abigail para saber se ela viu alguém passar por ali, mas ela diz que não e até jura de dedinho. Mas ao ser um pouco mais pressionada, ela conta que Frank passou por lá. Ela diz que ele trabalha pro seu pai e ameaçou machucar ela caso ele conte alguma coisa. E pior de tudo, ela conta que Frank é o tal Valdez. Saindo do quarto, ela se encontra com Rickles e conta o que acabou de escutar da garota, que Frank na real era o Valdez, e ele também conta que seu rifle sumiu. Mas logo avançando para outro quarto, Rickles para de responder. Joey vai atrás olhar o que aconteceu com ele parado de pé, mas quando ela olhou perto, seu rosto estava dilacerado e ele cai morto na hora. Joey volta armado ao encontro do resto do grupo e manda Frank se render, revelando a verdade. Mas claro, ele nega todas as acusações e garante que tudo aquilo é apenas Abigail tentando fazer a cabeça deles um contra o outro. Então Frank decide que já é hora de usar força bruta com a menina para arrancar a verdade. E é nessa que Peter entra, mesmo sem a aprovação de Joey. Ela corre atrás dele e consegue imobilizá-lo antes que ele conseguisse tocar em Abigail. Mas enquanto uma briga começa e todos discutem, Abigail fica de pé na cama e consegue tirar suas mãos da algema, revelando finalmente a sua verdadeira identidade. Na real, ela é uma vampira. Ela pula em cima de Peter e por muito pouco não morde seu pescoço, porque Frank tratou de dar um tiro na sua cabeça bem a tempo, e ela cai dura no chão. Na verdade era apenas uma pegadinha. Ela se levanta, limpa o sangue da bala na sua testa, revelando que aquilo não faz nem cócegas e continua partindo pra cima deles. Joey consegue fechar a porta e trancar Abigail lá dentro, enquanto eles discutem o que pode ser feito, pois eles estão presos lá dentro com o tão perigoso e temido Valdez, que na verdade é a própria Abigail. Eles decidem então pensar em todas as armas de vampiros, como alho, crucifixo e estacas de madeira. Então eles vão pra luta pela vida. Então preparados, e dessa vez com um arsenal de armas contra vampiros, eles invadem o quarto confiantes e preparados, mas se deparam com uma cena aterrorizante de Abigail dançando com o corpo de Jim sem cabeça, bem macabro. E cara, Abigail é brutal, não tem moleza com ela, viu? Ela parte pra cima do grupo e o alho não faz o menor dano nela. A estaca de madeira ela crava na perna de Frank e usa o crucifixo de Peter para furar seu peito várias vezes. Com muito custo eles conseguem fugir, novamente sem sucesso na luta, e se reagrupar em outro cômodo. Joey cuida da perna de Frank enquanto eles comentam sobre nenhuma das armas ter funcionado. Porém ela lembra de uma coisa, que o tranquilizante funcionou de verdade da primeira vez, então é a única alternativa que eles têm no momento. Então eles preparam a seringa e partem para a caça individualmente. Sam toma o seu caminho e sai vasculhando parte da mansão. Em certo ponto, um morcego que escapa assusta ela, que sai batendo em tudo e cai em um lago. Porém, não era um lago comum não, viu? Quando ela olha em volta, parece estar em um rio lotado de corpos de pessoas mortas. Enquanto isso, Peter começa a ser perseguido por Abigail, e ele está sozinho nessa. E Abigail sabe caçar e causar medo nas pessoas. Ela é rápida e persegue suas vítimas enquanto dança balé. Bem na hora que Peter passava correndo, Frank abre a porta jogando ele pelas escadas.
todas. Agora ela passa a perseguir Frank e consegue subir em cima dele e imobilizá-lo, e dessa vez ela mostra que também pode voar. Peter volta a jogo e imobiliza Abigail, dando a chance de Joey entrar e aplicar o tranquilizante nela. Isso faz ela apagar e as coisas se acalmarem um pouco, mas com toda a confusão, Sammy acabou sendo mordida e ficou preocupada de virar uma vampira. Eles trancam ela em uma jaula, e Abigail então revela que nunca teve golpe e nem dinheiro nenhum. Na verdade, o cara que contratou eles, o Lambert, trabalha pra ela, e ela atrai traidores do seu pai lá e os mata apenas por diversão, e todos que estão naquele golpe já fizeram algum ato de traição contra Lazar. Abigail faz uma proposta de deixar um deles sair vivo, que será a mesma pessoa que tirar ela daquela jaula. Peter esboça uma traição, mas para impedir ele, Joey dá um tiro de raspão na sua barriga, e toma a liderança do grupo que vinha sendo de Frank. Todos saem para ajudar Peter, deixando apenas Frank no local, e ele conversa com Abigail para ela contar como sair dali, mas ela faz ele oferecer o acordo de que se ela contar, ele vai soltar ela. E Frank topa. Então Abigail conta que tem um livro em uma biblioteca que abre a saída, mas mesmo depois disso, Frank conta que mentiu e não deixa ela sair de lá. Mas como de costume, né, tudo era um blefe de Abigail. Ela conseguiria estourar aquela jaula a qualquer momento que quisesse. Agora ela vai na intenção de realmente matar Frank por ter zombado dela, mas Joey aparece e abre uma passagem de luz do sol, fazendo seu braço explodir e Abigail recuar. Eles correm para a biblioteca, mas o livro não restou nenhum que Abigail tinha falado, não fez absolutamente nada acontecer. Eles têm novamente que se reagrupar e sair em duplas para encontrar uma saída daquele lugar antes que todos morram. Peter e Sammy formam uma dupla e Peter segue na frente. Vemos Abigail em outro cômodo colocando uma música para tocar, e isso faz com que Sammy comece a dançar balé sem Peter perceber. Mas esse erro custou caro, viu? Porque Sammy possuída chegou por trás dele e mordeu feio seu pescoço, e ela continua a dançar de uma forma bem macabra depois de matar Peter. Joey e Frank chegam ao local e encontram apenas Sammy de costas e ela responde eles normalmente, mas Joey percebe que tem alguma coisa de errado com ela e mandam eles correrem. Eles correm de volta para a biblioteca enquanto são perseguidos por Sammy, mas ao chegar bem perto, Joey usa uma bandeja para refletir o sol, fazendo ela explodir. Uma nova passagem se abre e a essas alturas eles já estão dane-se pra tudo, então eles seguem. Adentrando mais aquela passagem, eles chegam a uma sala de controle e encontram Lambert lá, o homem que contratou eles. Ele enforca Joey, mas diz a Frank que na verdade busca ajuda. Ele diz que Abigail ameaçou a família dele e transformou ele num escravo vampiro, cuja única função é levar os inimigos deles sem que eles percebam. Mas ele diz estar cansado e pede ajuda de Frank para eles matarem Abigail, oferecendo transformar Frank em um vampiro. E sabe o mais bizarro? Frank aceita. Lambert morde ele e faz ele beber seu sangue, e não demora muito para Frank sentir os efeitos e voltar como vampiro. Mas logo que ele se vira pra Joey, Frank crava uma estaca em seu peito e agora o ego de Frank foi levado às alturas. Abigail aparece e ele ataca ela sugando seu sangue. E enquanto isso, Joey aproveita para desativar o sistema de segurança para tentar sair de lá. Ao ver que não teria escapatória, Joey liga para seu filho e deixa uma mensagem na caixa postal, pedindo desculpas por ter sido uma mãe de merda nos últimos anos, enquanto Frank vai se aproximando cautelosamente dela. Ele joga Joey novamente na biblioteca e começa a bater feio nela, mas Abigail ressurge e ataca Frank novamente, dando a chance de Joey respirar. Abigail diz que ela precisa de sua ajuda e que juntas elas podem acabar com Frank, então as duas se unem e lutam juntas contra ele. Abigail é jogada longe e Frank crava um espeto em Joey e deixa ela presa na parede enquanto Abigail leva a pior. E agora, sem ninguém para ajudar, Frank consegue morder o pescoço de Joey. Ela finge estar possuída obedecendo suas ordens para finalizar Abigail, mas ela se vira e tenta atacar Frank de surpresa, e isso dá a chance de Abigail levantar e se juntar a ela na luta, e as duas juntas conseguem finalmente acabar com Frank. Abigail deixa Joey ir embora, mas bem nesse momento, o seu temido pai Lazar aparece, e precisou de muita assistência de Abigail para ele deixar Joey ir embora sem fazer nenhum mal a ela. Bem rapaziada, esse foi o filme, o nome dele está aí na descrição, comenta aí embaixo o que você achou dele, ou também deixa alguma outra dica de outro resumo de filme que você queira ver aqui no canal, vamos trazer com certeza e ainda vou mandar um salve pra você no vídeo. Bom rapaziada, muito obrigado então a todos que assistiram, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações também pra você ser notificado sempre que surgir vídeo novo aqui no canal, Levada Filmes são vídeos todos os dias, então muito obrigado a todos que assistiram, valeu, até mais.